Olá, estudante, seja bem-vindo à Universidade Metropolitana de Santos, Núcleo de Educação à Distância, Unimes Virtual. Sou o professor Alexandro e nos próximos 20 minutos irei ministrar uma web-aula temática buscando trazer um pouco mais de conhecimento àquele já disponibilizado no ambiente virtual de aprendizagem. A nossa web aula temática também é uma oportunidade onde professor e aluno poderão se encontrar no mesmo espaço-tempo, nesse espaço virtual, nesse tempo pré-agendado. Como é uma aula plus, não há obrigatoriedade para vocês estarem aqui neste mesmo momento que eu. Ela está sendo gravada e será disponibilizada para vocês assistirem quantas vezes quiserem e puderem. E em caso de dúvidas, vocês poderão me enviar via caixa de atendimento ou caixa de mensagens no ambiente virtual de aprendizagem. O objetivo da nossa web aula de hoje é falar um pouco sobre recursos materiais e patrimoniais. Os recursos materiais e patrimoniais são todos os elementos físicos disponíveis numa organização. E para nós falarmos de organização, né, numa gestão de compras e suprimentos, tendo que a gestão de compras e suprimentos é aquele setor que terá a expertise para realizar uma compra no momento certo, né, com o fornecedor e a qualidade necessário para a boa entrega. Não adianta se também não sabermos o que é, né, recurso dentro de uma organização. Então, quais são os tipos de recursos disponíveis em uma organização? De forma geral, a existência de uma organização, ela está envolvendo alguns ingredientes. Então, nós temos aqui, numa organização, dentro dos tipos de recursos disponíveis, os indivíduos que fazem parte desse recurso, fazem o uso desse recurso, os próprios recursos em si, as tarefas para que atinja os seus objetivos comuns, são tarefas coordenadas. Quando eu falo de tarefas coordenadas, são tarefas conhecidas, ou seja, aquele que está dentro do setor de compras, ele deve conhecer todo o processo para que você não pule etapas e também não perca todo aquele trabalho já desenvolvido. Somados aos objetivos comuns, nós podemos dizer que tudo isso se torna a organização. Então, a organização nada mais é que um conjunto de indivíduos que utilizam recursos em tarefas coordenadas, buscando objetivos comuns. Então, tenho esse mapa muito bem desenhado na cabeça de vocês. Quando falamos em organização, na parte conceitual, para discernir, né, o que é organização, o que é recurso, a organização nós acabamos de ver, né, que é um conjunto de indivíduos que utilizam recursos em tarefas coordenadas, buscando objetivos comuns. Então, sintetizando isso, a organização ela é um conjunto de dois ou mais sujeitos que realizam tarefas em grupo ou individualmente, de forma coordenada e controlada, atuando num determinado contexto ou ambiente, visando atingir o objetivo pré-determinado, por meio da afetação eficaz de diversos meios e recursos disponíveis, liderados ou não por alguém com funções de planejar, organizar, liderar e controlar. Então, percebam, né, que a organização ela é baseada em processos conhecidos, onde o fluxo é realizado por sujeitos que conhecem essas coordenadas, né, buscando atingir sempre um objetivo comum e específico, de forma a assumir esse objetivo ao final. Já os recursos são os meios empregados por uma organização para a consecução de seus objetivos. Então, entrarão as ferramentas, né,
um maquinário, tudo aquilo que é necessário para desempenho deste trabalho dentro da organização. Então, pode ser recursos materiais, patrimoniais, né, quando envolve equipamentos, pode ser recursos intelectuais, quando envolvem expertises. Então, os recursos são vários. O importante é que a empresa disponibilize esses recursos e que o processo sempre seja bem conhecido por aqueles que o realizam. Lembrando, para que não pulem etapas e que também não percam etapas, pois um processo onde você verifica vícios em um tempo já avançado desse processo poderá torná-lo nulo e a volta ao início sempre se perde tempo. Okay? Então, quais são os recursos disponíveis? Trouxe aqui alguns deles. Nós temos recursos físicos e materiais em sentido amplo, né? Então, são os recursos financeiros, onde a empresa deve disponibilizar também um valor para a realização de serviços. Temos os recursos humanos, com os sujeitos, com a tecnicidade necessária para poder realizar o trabalho, com o capital intelectual, ou seja, com formação necessária para a realização daquele trabalho, para compor a organização, né? Já o recurso material, em sentido estrito, né, são aqueles que você pode visualizar e objetivar na forma, por exemplo, papel, material administrativo, então, em sentido amplo, financeiro, humano e capital intelectual. Em sentido estrito, são aqueles recursos que você utiliza na execução, né? Um computador, um sistema de informação, se for o caso. Recurso patrimonial, né? Também entra aí todo o maquinário, as mesas, né? A cadeira para você sentar. Então, em sentido estrito, ele é muito mais fechado. Então, ainda falando de recursos materiais em sentido amplo, são todos os elementos físicos empregados em uma organização. Em sentido estrito, são os elementos físicos empregados por uma organização que concorre para a constituição de seu produto final, podendo esse produto final ser um material processado ou um serviço. A natureza do recurso material não é permanente. Além disso, é geralmente possível armazená-la em estoque quando forem bens de venda. Tá? Quando forem serviços, no caso, não existe a necessidade de estoque, até mesmo porque estoque gera custo. Então, esse custo deve ser repassado para o preço do produto, para a formação do preço do produto final, pois, né, deverá suprir e ainda trazer o lucro. Então, recursos patrimoniais, vimos recursos materiais e recursos patrimoniais já são os elementos físicos empregados por uma organização que são destinados à manutenção das atividades de uma organização. A natureza do recurso patrimonial é permanente. Além disso, nem sempre é possível armazená-la em estoque, pois fazem parte do ativo imobilizado. Tá? Então, toda vez que falamos em recursos patrimoniais, lembre que sempre vai estar no ativo imobilizado. Por quê? Porque é um bem permanente, é um bem que aumenta no patrimônio. Né? Então, computador é um bem permanente, cadeira, mesa, um veículo, tudo aquilo que entra no meu ativo imobilizado. E quando falamos em recursos materiais, vocês já podem definir, então, né? São todos os elementos utilizados, né, numa organização. Mas quando se fala de administração de recursos materiais, aí você passa a ter um outro olhar. A administração dos recursos materiais
conjumina num conjunto de atividades conduzidas em uma organização visando supri-la com materiais necessários ao desempenho de suas atribuições, ou seja, são necessários para que os sujeitos realizem suas atribuições. Qual que seria o objetivo principal, então, da administração de recursos materiais? Maximizar a utilização dos recursos da empresa, né? Então, fazer com que o serviço aconteça, né, de forma célere, ágil, e ainda temos objetivos secundários, ou seja, aqueles objetivos que, apesar de não serem principal, também fazem parte do rol de execução, ou seja, suprir a organização dos materiais necessários nas quantidades corretas, na qualidade requerida, no momento certo, armazenando-os de maneira e no local apropriados, praticando preços econômicos e minimizando estoques. Ou seja, estamos falando de administração de recursos materiais, gestão de compras, né? Que é a atribuição do setor de gestão de compras, suprir a organização dos materiais necessários na quantidade correta, na qualidade requerida, no momento certo, armazenando-os em local e de maneira apropriadas, praticando preços econômicos e minimizando estoques. Ok? Então, essa é a grande frase da nossa web aula de hoje. Então, gravem esse trechinho aqui para que vocês possam, né, refletir sobre o que é uma gestão de compras. A gestão de compras é um setor de grande importância por isso, porque ele vai ser o responsável pela aquisição de materiais no momento certo, com a qualidade e preços corretos, né? A fim de que essa compra ela tem um estoque adequado. Com o estoque adequado, ela não gera custo elevado. A falta de custo elevado vai permitir uma formação de preço com lucro, né? E uma liquidez corrente. Então, esses objetivos vão ao encontro, né, da administração e gestão de compras, né? Então, todo material, né, e toda gestão, ela tem um ciclo. Esse ciclo deve ser compreendido para que o setor responsável possa determinar em que fase está a minha gestão de materiais e quando eu devo realizar uma compra. Então, tudo começa, né, com a gestão de compras, né, que é quem e com as quais condições comprar. E aí ele passa para a gestão dos centros de distribuições, que é como controlar fisicamente os materiais na organização, né? Que vai para a gestão de estoque, que vai determinar quanto e como comprar, que vai para na forma de requisição para a gestão de compras, e esse ciclo se renova, né? Então, gestão de compras, gestão de centros de distribuição, gestão de estoque, ciclo se renova, ok? Então, este é o ciclo da gestão de materiais. Existem também atividades da gestão de materiais, né? Divididos em nichos e atividades desenvolvidas. Então, a gestão de centro de distribuição, ela é responsável pelos recebimentos, armazenagem, distribuição, movimentação de materiais, dentre outros. Já a gestão de estoque é responsável pela análise do custo de estoque, previsão de consumo, operacionalização do sistema de reposição de estoque, inventários, apuração de indicadores, giro e cobertura de estoque, etc. Gestão de compras é identificação de fornecedores, pesquisa de preços, negociação com o mercado, acompanhamento de licitações, acompanhamento dos pedidos, a liquidação dessa compra, entre outros. Gestão de recursos materiais, o tombamento, o desfazimento, a alienação, que são as vendas, guarda e conservação, inventário de bens patrimoniais, cálculo de depreciação. Então, vejam o quão importante
são as atividades da gestão de materiais, dentro dos seus nichos e como esses nichos têm grande importância para a empresa. Então, é muito importante que você tenha consciência, você que pretende trabalhar na área de gestão de compras, os nichos que você poderá atender. Não são diversos, não são poucos, não, né? Então, quando falamos ainda de gestão de materiais, é muito importante discernir, principalmente se você for atuar junto à administração pública, o que são materiais de consumo e que são bens materiais. Então, os materiais de consumo, geralmente, ele tem uma fragilidade menor, maior, né? Eles não adentram no patrimônio da gestão pública pela durabilidade e por outras características, né? Então, o material de consumo, ele é presente na manutenção da máquina pública, então ele é utilizado no dia a dia. Então, é aquele que, em razão do seu uso corrente e da própria definição da Lei 4.320, 64, que é a lei que rege a contabilidade pública, ele perde normalmente sua identidade física. Então, ele perde sua identidade física pela fragilidade, pela obsolescência, dentre outros fatores, né? Como exemplo aqui da caneta, né? Que é utilizado, mas ela tem um fim, ela é frágil. Então, material de consumo, podemos dizer que é aquele que, em razão do seu uso corrente, perde normalmente sua identidade física. Eu tenho sua utilização limitada até 2 anos. Esse é o grande pulo do gato, ok? Mas existem outros critérios para a classificação de material de consumo, como é, é, devem ser adotados alguns parâmetros para distinguir o material permanente do material de consumo. O material é considerado de consumo caso atenda um ou pelo menos um dos critérios a seguir. Critério de durabilidade. Sem uso normal, perde ou tem reduzido suas condições de funcionamento no prazo de até 2 anos. Critério de fragilidade. De sua estrutura for quebradiça, deformável ou danificável, caracterizando sua irrecuperabilidade e a perda de sua identidade e funcionalidade também no período de 2 anos. Critério de perecibilidade, se está sujeito a modificações químicas ou físicas, ou se deteriora ou perde sua característica pelo uso normal, ou pela exposição no tempo, ou pela modificação é, da temperatura. Critério de incorporabilidade, se está destinado à incorporação de outro bem, e não pode ser retirado sem prejuízo das características físicas e funcionais do principal, tá? Por exemplo, são os periféricos, né? Como mouse, teclado, tá? Então, eles fazem parte do computador, mas eles são incorporados à peça principal. Critério de transformabilidade, se foi adquirido para fins de transformação, tá? E chegamos ao conceito de material permanente, que é, diferentemente do material, né, de consumo, ele, pela razão do seu uso corrente, não perde sua identidade física. Ele é aquele que não, mesmo quando incorporado a outro bem, eu apresente uma durabilidade maior a 2 anos. Então, é o contrário, né, do material de consumo, como a CPU de um computador, por exemplo, como um veículo, uma mesa, né? Pode ter uma obsolescência, pode ter uma depreciação, mas ela não perde sua identidade num período superior a 2 anos, ok? Então, o planejamento de compras e a seleção de fornecedores também vai corroborar aqui para a gestão de compras, pois conhecendo bem o objeto que se caracteriza, e por isso que eu trouxe para vocês conceitos de material de consumo e conceitos de material permanente, para auxiliá-los na compreensão do objeto, de como se caracteriza um produto, um serviço ou um imobilizado, pois facilita o planejamento de um setor de compras, bem como o procedimento a ser adotado, os prazos, as melhores condições comerciais, as técnicas de aquisição desses materiais. Portanto, uma boa gestão de recursos materiais e patrimoniais
elimine os riscos de falhas na elaboração desse planejamento, de perda do processo, e, enfim, você atingirá o pleno atendimento à sua necessidade oriunda, né, dos problemas operacionais nas aquisições. Então, você irá ali realizar um processo ágil e célere e você terá um produto entregue no momento adequado para a sua empresa, ok? E chegamos ao final da nossa web aula. Como eu bem disse para vocês no começo da nossa aula, né, o nosso intuito é trazer um vídeo de até 20 minutos, onde você traz um conhecimento plus aquele já disponibilizado no ambiente virtual de aprendizagem. Você poderá enviar suas mensagens, suas dúvidas por meio, né, do ambiente virtual de aprendizagem. Por hora, eu deixo meus votos de gratidão a você que esteve aqui comigo. E eu sei que nem todos podem, nesse momento agendado, mas essa web aula foi gravada e será disponibilizada para vocês no ambiente virtual de aprendizagem, bem como os slides, ok? Um grande abraço, fiquem com Deus e até uma próxima.